Olá pessoal, tá chegando a hora de ter um alívio aí com o 13º. Então, provavelmente por conta disso, surgiu uma questão em um grupo de WhatsApp, que eu não tenho certeza se foi colocada diretamente para mim ou de forma genérica. Mas a questão é a seguinte: se pode incidir a contribuição para a pensão militar sobre o 13º? Foi a questão colocada por pessoal que é pensionista, tá? Que essa contribuição é novidade para o pessoal que é pensionista. Então uma pensionista perguntou isso aí. Quem é militar já tem a experiência de que não desconta. E eu respondi isso: olha, não desconta. Mas aí veio aquela preocupação. E aí, deve descontar? Creio que não, porque se fosse obrigação descontar, estariam descontando. Mas existe alguma legislação que diga que pode descontar e talvez não desconte por algum outro motivo? Ou existe alguma legislação que diga que não pode descontar? Então eu tenho uma pesquisada sobre o assunto. E aliado a essa questão também surgiu uma outra questão que a pessoa perguntou: como é calculado o 13º? Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui também. Tá? Então, na pesquisa aqui sobre se pode ou não pode descontar, eu até esbarrei aqui sobre algumas questões do próprio STF, que parece que isso aí já foi tema de discussão que chegou no STF, ou seja, a legislação fica um pouco assim no ar, e ao que parece um determinado estado determinou que iria descontar a contribuição previdenciária sobre o 13º, e chegou ao STF essa questão, tá? Sobre o 13º e também outras parcelas remuneratórias, tipo hora extra, um terço de férias. E aí o STF tomou uma decisão e tem algumas leis mencionadas aí nesse estudo que eu fiz, só que elas falam muito, assim, mais especificamente sobre determinados regimes jurídicos. Então eu não achei nada assim de forma muito genérica, tá? Então eu decidi tentar ver uma resposta melhor de outras formas. A primeira coisa que eu fiz foi olhar meus contra-cheques desde a década de 90. Olhei alguns e nunca vi desconto da pensão militar em cima do 13º. E aí eu vim aqui na nossa lei, nas nossas legislações, que é a Lei de Pensões 3765, né? E aqui nós temos a nossa lei perversa e é a famosa MP do mal, que vão nos dar uma resposta melhor, tá? Então vamos lá. A Lei 3765, o que ela diz? Aqui no artigo 3º-A. Tá? A contribuição da pensão militar incidirá sobre as parcelas que compõem os proventos da inatividade e sobre o valor integral da quota-parte a título de pensão militar. Para militares, a gente encontra a resposta aqui no artigo 12 da Lei Perversa. Vamos buscar aqui que fica mais fácil. Artigo 12. Tá? Os proventos da inatividade remunerada são constituídos das seguintes parcelas: é o soldo e aqueles adicionais normais que vem todo mês. Tá? Não entram as gratificações aqui porque as gratificações são transitórias, é só enquanto o militar estiver executando uma determinada função que dê a ele o direito daquela gratificação, como compensação orgânica não, localidade especial e representação, tá? Então ele não está aqui. Então tem a habilitação, adicional militar, compensação por disponibilidade, tempo de serviço, compensação orgânica e permanência, tá? São esses adicionais que vão compor os proventos e é sobre eles que vai incidir a contribuição para a pensão militar, tá? E a quarta parte da pensão militar? A gente encontra a resposta aqui no artigo 15 da pensão militar, da Lei de Pensões Militar, que diz que a pensão militar é igual ao valor da remuneração ou dos proventos militar. Ou seja, proventos, vamos lá para o artigo 12 da 13954, a Lei Perversa, e remuneração o que acontece? Vai ser a mesma coisa, porque no caso das gratificações, do militar não está vivo para executar as funções que der a ele o direito de receber as gratificações. Então, por isso, pensionista não recebe gratificação de localidade especial nem de representação. Tá? O que vemos aqui na medida provisória
é sobre a gratificação natalina. Eu procurei alguma coisa sobre incidência da contribuição ou outras coisas nela. Não encontrei, não diz que tem que incidir ou nada, só define o que é o adicional natalino, lista ele como um dos direitos remuneratórios, mas ele não faz parte dos proventos normais que o militar recebe mês a mês e que vai ser igual a cota parte da pensão, beleza? Agora vamos lá, como que é calculado o 13º, tá? Aí eu vou aqui na minha calculadora, eu vou fazer uma simulação rápida. Vamos pegar aqui, por exemplo, o exército, vamos pegar aqui um militar, vamos pegar um militar da reserva, vamos pegar aqui um capitão. Um capitão do quadro especial, do quadro auxiliar, ou seja, um QO, que ele ascendeu como subtenente. Digamos aqui que ele tem o quê? Os 30% de altos estudos 1. Tá? Qual é a remuneração dele hoje? Tá aqui nessa coluna, tá? De 7 a 12 de 2020. A remuneração bruta dele é essa aqui. Ó. Tá? Vai ser essa aqui. Então o 13º dele vai ser esse valor. E como é que ele vai receber isso aí? Ele vai receber metade disso aí no pagamento de junho, aquele que é depositado no início de julho, tá? E a outra metade ele vai receber no 13º, no pagamento de novembro, tá? Que diz aqui a legislação que é até o dia 20 de dezembro, mas ele é pago junto com o pagamento, vem no contra-cheque de novembro, que é depositado no início de dezembro. Tá? Mas o que acontece assim na prática? Vamos pegar aqui 2020, que é um ano muito bom para a gente fazer isso aqui na prática. Em junho, o bruto dele era esse aqui. Então ele iria receber o que aqui? R$ 8.404,20. No pagamento de novembro ele ia receber os 17.904,60 menos aqueles 8.404, ou seja, vai ser um pouco mais da metade de novembro. Por quê? Porque houve aqui, entre um período e outro, houve a variação de um dos itens que foi exatamente o adicional de habilitação. Tá? Então é assim que acontece. Tá? Então esse é o valor bruto do 13º, porque o 13º também tem um líquido, porque sobre o 13º incide, embora não incida, não tem o desconto da pensão militar e também, aproveitando, não tem o do fundo de saúde, mas tem um desconto do imposto de renda. E qual vai ser o valor do imposto de renda nesse caso? Né? Aí as pessoas podem até pensar, não, tá aqui, ó. Não vai ser. Por quê? Porque tanto a pensão militar quanto o desconto da pensão militar, quanto a contribuição do fundo de saúde, essas duas contribuições são deduções. Então esse valor do imposto de renda aqui vai reduzir. Tá? No caso dos pagamentos normais. Por exemplo, em junho, né, ele teve esse bruto aqui e no final das contas teve esse desconto de imposto de renda. Em novembro vai ser esse aqui, ó. Tá? O bruto está aqui e o imposto de renda está aqui. Porém, para o 13º isso aqui vai ser outro valor. E como é que a gente vai calcular isso? Na minha calculadora eu não programei essa funcionalidade, mas nós temos uma calculadora boa aqui do site da Receita Federal que dá para tirar essa dúvida aí, que ele calcula rapidinho, tá? Então nós vamos fazer aqui, tá? Nós vamos pegar aqui, né? Sendo militar da reserva, ele não tem gratificações, então todas essas parcelas aqui da remuneração dele são tributáveis. E como é que vai ser calculado na prática do 13º isso aí? Ele vai pegar esse valor bruto aqui, porque em junho não há o desconto do imposto de renda, não há a tributação do imposto de renda em cima do 13º. Eles deixam tudo para o final, que é no pagamento de novembro, que no caso desse militar aqui que nós estamos usando como exemplo, tá? É esse valor aqui. Então nós vamos pegar esse valor aqui, vou copiar aqui e vou colar aqui. Esse site aqui eu vou deixar, né, disponível na descrição do vídeo. Aí pode colar aqui o valor.
Tá? Deduções, eu não vou lançar nenhuma dedução aqui por enquanto, tá? Dependente, vou botar aqui, zero dependente, aí não tem outras deduções, tá? Olha quanto é que seria o desconto do imposto de renda. Então, o que vai acontecer aqui no caso desse militar? Tá? Ele, em junho, ele vai receber isso aqui, vai ter esse desconto de imposto de renda dele e vai ter metade disso como 13º. Em novembro, ele vai ter isso aqui de remuneração de proventos, vai ter isso aqui de imposto de renda sobre os proventos, tá? Vai ter isso aqui de 13º, o desconto do que ele já recebeu de 13º, que é a metade disso aqui, e vai ter um imposto de renda sobre o 13º, que vai ser esses R$4.000 aqui, tá? Por que ficou maior o imposto de renda do 13º? Porque não tem a dedução da pensão militar e do fundo de saúde. Beleza? Bom, isso aí já dá para tirar uma dúvida, e se o pessoal tiver dúvida pode me mandar por e-mail e tal, o e-mail está na descrição também, que a gente tenta fazer o cálculo aí. Eu acho que o meu está errado. Tá? A gente tenta tirar essa dúvida. Tá? Bom, para terminar aqui, eu quero comentar sobre mais uma questão que ocorreu essa semana. Também foi colocada uma questão por uma pensionista também, depois que eu fiz aquele vídeo sobre os processos na justiça. E a pessoa perguntou assim: Binho, e as pensionistas estão conseguindo ganhar essas ações? Aí eu até na hora respondi: olha, eu não tenho essa estatística exatamente porque eu não fico olhando. Para mim, eu olho o processo de uma forma assim impessoal. Eu quero estatística sobre a ação, não sobre as pessoas. Aí ela insistiu que precisava saber sobre aquilo, não sei o que. Eu falei: não, vou dar uma olhada sobre isso e tal. E aí depois eu conversei com essa pessoa, conversamos um bom tempo, inclusive ficamos mais de uma hora no telefone, né, por WhatsApp, e até acabamos tocando em outros temas relativos à Lei Perversa 3954. Eu comentei algumas coisas com ela, algumas coisas ela até não acreditou. Nossa, é assim, não acredito em você e tal. Eu falei: não, depois nós vamos ver, esses outros temas nós vamos ver com cuidado, mas essa resposta sobre pensionistas, se estão ganhando, se não estão, né, a primeira questão que tem que fazer é: as pensionistas estão entrando na justiça? Né? Então eu decidi dar uma olhada nos processos que eu tenho aqui, que são vários e tal, abri o que eu tenho um a um, para dar uma olhada ali para ver o que é. E eu encontrei um processo, né, de pensionista. E uma das coisas que eu falei para essa pessoa é o seguinte: para estabelecer uma estatística, porque a preocupação é: será que existe alguma parcialidade? Vou dar para o militar, mas não vou dar para pensionista. Tá? Eu falei o tempo todo para essa pessoa: eu acho assim, com poucos processos, apesar de eu ter vários processos, mas isso aí é uma amostra pequena em relação ao Brasil todo, é difícil você estabelecer uma estatística. Mas eu penso assim: se o processo é feito pelo mesmo advogado, ou seja, a petição vai ser igual, cai na mesma vara, no mesmo juiz, certo? E uma pensionista que tem uma situação igual de um militar, digamos assim, o militar da mesma turma de formação e tal, tem o mesmo tempo de serviço, aquela ação de tempo de serviço com disponibilidade, o mesmo posto ou graduação, certo? Só muda que um deles faleceu, o outro está vivo, então tem que ser tudo igual, então a sentença teria que ser igual. E eu encontrei exatamente um processo de uma pensionista, tá? Que foi defendida por um determinado escritório de advocacia e caiu numa determinada vara, tá? De um determinado TRF. Tá? E eu encontrei uma outra ação do mesmo escritório de advocacia, da mesma vara, do mesmo TRF, e o resultado foi o mesmo. Né? O mesmo juiz que julgou a sentença de primeira instância. Infelizmente, ambas o juiz deu improcedente, mas a amostra que eu tenho é a seguinte: pelo menos não houve imparcialidade, não houve parcialidade nesse caso. Parece que o juiz foi imparcial, mas, repito, é uma amostra pequena. Não dá para dizer que essa estatística está ótima por causa de um caso que eu encontrei. Tá? Mas, pelo menos, parece
que o juiz está sendo sensato em não ser parcial e achar que pensionista não pode, mas militar pode, ou vice-versa. Beleza, pessoal? Então, pelo menos essa parte aí eu espero que comece a responder e vou buscar mais respostas, tanto para suprir essa pessoa que me questionou diretamente, mas já é uma questão muito pertinente que muita gente deve pensar. E agora? Pô, o militar... Alguns militares estão com sentença favorável na justiça. E pensionista, será que vai conseguir? Então, repito, se a pensionista está na mesma situação de um militar, ou seja, ela representa o militar, por exemplo, o militar é um capitão que tem 20% de adicional de tempo de serviço e a pensionista é de um capitão que tem o mesmo 20%, tinha o mesmo 20% de adicional de tempo de serviço. Posso entrar com ação para acumular, com adicional de disponibilidade? É a mesma situação, gente. Então tem que ser a mesma coisa. Ela representa ele como se ele estivesse vivo. Tem que ter o mesmo direito. Ok? Bom, é isso aí. Fora isso, o vídeo ficou grande porque eu falei muita coisa. Bom final de semana a todos. Até semana que vem.